Se você é daquele cara que já começou a modelar, já trabalha até com 3D e simplesmente se acostumou a utilizar a subdivisão de superfície, né, o Subdivision Surface, para estar suavizando o teu modelo e nunca entendeu bem porque muitas vezes você tem que adicionar, remover edges para fazer com que a suavização fique do jeito que te interessa, nesse vídeo eu vou estar te explicando como é que funciona a subdivisão e o que de fato acontece no momento que você aplica ela e você tem os elementos mais suavizados e menos suavizados. Só que antes disso, se inscreve aqui no canal e deixa o tipo de conteúdo que você quer aprender dentro do cinema 4D ou no universo de animação e modelagem no Motion Design que eu vou estar ajudando vocês. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa entender quando trabalha com Subdivision Surface é o ato que quando você aplica esse recurso, o polígono simples que você tem, que pode ser um cubo, um plano ou o que seja, ele ganha divisões para que você ganhe o controle de microposicionamentos para determinar como as coisas vão acontecer. Imagina que você vai ter uma curva, por exemplo. Se você mexe já com Illustrator ou com Photoshop, para você criar essa curva, você pode estar criando essa curva com dois pontos, colocando um num local, um no outro e criando a curvatura Bezier, ou você pode estar fazendo isso com 3 pontos, onde você vai ter o primeiro, vai ter o central, que vai determinar o volume que essa curva vai ter, e um terceiro que termine, né, o sentido dessa curva. Quando você entende essa relação, fica claro o fato de que quanto mais divisão você tem, ou trazendo para o mundo do Illustrator, quanto mais controle você tem, né, quanto mais pontos você tem, mais fácil você torna esse objeto em relação ao seu objetivo, mais fácil você alcança a forma. E para isso, quando você olha dentro do software, a logística é a mesma. Pensa comigo, né? Quando você está trabalhando no cinema 4D, vamos lá dar uma olhada, você tem uma ferramenta bastante utilizada que é as splines, né? Onde ele traz para a gente aqui a Spline Pen ou até mesmo a Spline Arc. Para vocês pegarem a relação, eu vou estar gerando aqui para a gente um plano, tá? Fazer aqui um plano simples e tal, beleza? Dessa maneira. Eu vou colocar o sentido dele aqui, né, em pé para vocês terem noção e vou pôr o display em Garden Shade Lines. Então ele está vindo aqui com o padrão com todas essas divisões para a gente. E aí, depois que eu fiz essa subdivisão, eu vou colocar a segmentação dele, tanto de largura como de altura, de 2. Então, ó, deixei dessa maneira e eu tô tendo aí essa subdivisão acontecendo. Agora pensa comigo, se ao mesmo tempo que eu tenho essa estrutura, vou colocar aqui na vista lateral, por exemplo, Display Guard Shade Lines, eu vou trabalhar com a minha Spline Pen, certo? Colocar um ponto aqui, ó, um ponto para cá, reto, e eu vou descer colocando outro ponto. Quando você termina, né, essa relação e tal, criei 2 objetos aqui, entendam que ao trazer o Subdivision Surface, ele vai pegar, né, esse ponto que nós temos, então vou fazer a seleção dele aqui, ó, desse retângulo, e ele vai dizer que o comportamento desse cara, que a estrutura desse cara é trabalhada a partir de B-splines. Então, quando você traz o B-spline, ele está gerando a maior curvatura possível, né, o maior ângulo possível, de acordo com o distanciamento dos pontos que formam esse elemento. Então, se você olha aqui, ó, né, vou trazer para a gente essa estrutura, você percebe que ele gerou uma curvatura simples, a maior possível, sem contrair, sem fazer os overshootings, né, que são ângulos fora do ângulo pré-estabelecido, e você tem a suavização. E aí você me fala, pô, Cropa, beleza, entendi, você fez essa relação do plano e da B-spline, mas como é que isso está relacionado com o fato de quando eu estou modelando o objeto e coloco a subdivisão, eu preciso colocar edges, né, linhas, para estar tensionando essa curva, para deixar esse elemento mais suavizado e menos suavizado. Pensa comigo, se eu volto a ter aqui na vista lateral, né, na vista da direita, esse elemento. Eu vou até tirar a visibilidade do plano por enquanto. E eu quero tornar essa curva menos aberta, deixar ela um pouco mais fechada e tal, mais aguda. Eu posso adicionar aqui os pontos, dá uma olhada. Então eu vou vir aqui, ó, vou adicionar um ponto aqui pra gente, ó. Então, ó, adicionei um ponto para cá e adicionei um ponto para cá. O que aconteceu? Só em eu adicionar o ponto, em trazer essa estrutura pra gente, você percebe que a curva mudou. Por ele ter agora mais pontos e a intervalação entre eles ser menor,
a curva tem o menor espaço reduzido, né? O menor espaço necessário para fazer uma curva reduzida. Então ele acaba se virando muito mais dentro dessa estrutura aqui para estar fazendo a curvatura, para fazer o trabalho de uma maneira interessante. E aí o que é legal, que quando você está trabalhando com os pontos e você faz a seleção deles, então imagina aqui, eu vim aqui para Rectangle Selection e peguei esse ponto, vou deixar aqui alinhado e trouxe ele aqui mais para a direita. O que acontece? Eu estou reduzindo de novo o espaçamento, o intervalo entre esses pontos, e o menor valor necessário, o menor espaço necessário reduz, e a curva se adequa a isso. Se eu pego esse cara e trago para cima também, você tem o mesmo resultado, e aí você gera a estrutura. Então, quando você entende isso a partir do B-Spline, né, que é o mesmo cálculo funcional do Surface, isso acontece de uma maneira muito simples, muito fácil no ato da modelagem. Agora vamos trazer isso para um objeto poligonal. Então eu vou vir aqui, né? Tá aí simples, voltei aqui para minha perspectiva e trouxe um cubo, certo? Notem que eu tô com um cubo simples, vendo a segmentação aqui de 1 por 1 e vou adicionar a subdivisão. Então veio aqui em cima, trago aqui o que seria, né, o Subdivision Surface e vou fazer com que o cubo aconteça aqui dentro. No que eu faço isso, né, automaticamente você nota que esse objeto ele ficou mais suave, ele ficou mais simples. Se eu torno esse elemento editável, né, olha lá, vou tornar ele aqui, ó, editável pra gente, e pego essa estrutura, olha como fica fácil você notar a curvatura que foi fazendo. E se antes disso eu até aumento as subdivisões, eu estava com uma subdivisão, eu coloco duas, duas em X, duas em Y e duas em Z. Por eu ter colocado mais pontos, eu acabo tendo o menor valor, o menor espaço de curvatura, né, reduzido, e aí eu tenho um elemento menos suavizado. Isso faz com que você tenha mais controle. Então, se você está modelando alguma coisa, imagina que você quer fazer como se fosse a caixinha do AirPods, né? Você tem aqui o AirPods bonitinho e tal, a partir de um cubo. Então, se eu vou trazer ele, né? Vou deletar aqui, eu trago um cubo desse jeito, trago pra gente aqui a estrutura mais próxima do elemento, então eu vou reduzir aqui, deixar aqui mais ou menos dessa maneira, né, que ele é menos larguinho, um pouco mais alto, dessa forma, e aí aplico o Subdivision. Então trago para cá e trago o Subdivision. Você percebe que ele suavizou logo de primeira. Agora se eu estou aqui com esse elemento editável, né, e venho adicionando para gente uma linha, então vou lá, venho aqui para o Loop Path. Se eu adiciono uma linha aqui, você percebe que ele controla muito mais a suavidade, a mesma coisa aqui para baixo, e aí você acaba gerando o elemento mais próximo dessa estrutura. Vejam, por exemplo, se eu adiciono aqui no centro e pego esse vértex, boto aqui no modo vértex, vou vir aqui para a ferramenta de seleção retangular e pego esses dois vértices aqui e subo, olha lá, angulação acontecendo numa boa, a mesma coisa aqui, pegar esses dois pontos, com esses dois pontos aqui embaixo, desse jeito, deixando aqui, mais fechadinho. Se eu pego o loop central aqui, e engordo um pouco mais, você vai tendo o objeto aí suavizado, mas com as definições de uma boa. E se por acaso eu quisesse fazer a base muito mais flat, eu poderia, não é o caso, né, não é o objetivo, mas eu poderia muito bem vir aqui e colocar uma linha muito mais próxima do final. E aí você percebe o quê? Que quando você tem essa estrutura, quando você nota, né, toda essa estrutura de linha, se eu diminuo o espaço, mais reto fica, se eu aumento o espaço, mais suavizado ele vai ficar. E assim você entende a relação, né? Basicamente o que você tem que entender é que o Subdivision Surface, ele trabalha com o mesmo cálculo que a B-Spline faz, fazendo com que você tenha mais suavidade, caso você tenha um maior distanciamento mínimo entre os pontos, e quando for menor esse distanciamento, mais marcado, mais quinado vai ser, e isso vai criar necessidade de você estar adicionando loops de edge para você controlar muito bem a forma que seu objeto vai ter.
beleza? Espero que vocês tenham entendido, que isso facilite bastante o trabalho de vocês. E outra coisa, se você quer estar acompanhando esses conteúdos que eu vou postando aqui no canal, se inscreva e também acompanhe a página no Instagram do Portal Cinema 4D. Lá eu vou postando dicas rápidas, tanto de modelagem como de animação, como referências de arte, que vão fazer o teu processo criativo aumentar muito mais dentro do software Cinema 4D. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.